pé comigo e vamos ler a palavra do Senhor. Afinal de contas, essa palavra é rica e abundante. 1 Coríntios capítulo 6. Nós vamos ler dois textos. 1 Coríntios capítulo 6 e depois 1 Samuel capítulo 10. Vou esperar você achar. Você precisa dessa palavra essa manhã. Amém? 1 Coríntios capítulo 6, eu só quero ler o verso, aproveitando o gancho da pregação de sexta-feira, da pastora Maiara, quero só apenas ler esse texto básico, só vou comentar nele no final, e depois nós vamos para 1 Samuel capítulo 10. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, mas o que se une com o Senhor é um mesmo Espírito. Leia comigo. Mas o que se une com o Senhor é o mesmo Espírito. 1 Samuel capítulo 10, verso 6. E aí eu quero que você se detenha nessa passagem bíblica que nós vamos estudar. Verso 6 diz: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás como eles, e te mudarás de uma outra pessoa, e há de ser que quando esses sinais vierem, fazei o que está nas tuas mãos, porque o Senhor é contigo. Meus irmãos, eu vou ler de trás para frente. Porque o Senhor é contigo. Faça tudo que vier às suas mãos, porque esses sinais vão confirmar o que Deus falou. Deus mudará você em uma outra pessoa. Você profetizará como os profetas de Deus, porque o Senhor se apoderará de ti nessa manhã. Pode assenhar, meus irmãos. O Senhor peleja por mim e o Espírito fala. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu estou convicto de uma coisa. Estou certo de que os nossos problemas, as nossas tristezas, nossos abatimentos, preste atenção que isso está falando contigo. Tudo que você tem passado nesses últimos dias é simplesmente, resumindo, falta da presença de Deus. Talvez no caso dos trabalhos, das labutas diárias, nós nos desviamos ou nós nos desconectamos com o Espírito de Deus. Porque quando nós estamos conectados com o Espírito Santo de Deus, nós estamos sempre animados. Quando você está conectado com o Espírito Santo de Deus, algo acontece até no seu corpo físico, uma coisa estranha. Você trabalha, mas a sua mente não está naquele trabalho. A sua mente está em Deus. E por você estar conectado, você está sonhando. Você não está se conformando com a situação que você está vivendo, com a situação que você está. E você deseja, você anela, você quer desesperadamente uma transformação. Você quer que mude. E a partir do momento em que nós nos desconectamos com isso, é como um carro que está indo ao fim da sua gasolina. Vai acabando, então o rendimento vai acabando. Até um ponto em que você chega e você não consegue entender o motivo de você estar completamente vazio, cansado, abatido, simplesmente desanimado. Quando você lê em 1 Coríntios assim, quando você se une com o Espírito de Deus, você se torna um só Espírito, ou uma só mente, um só pensamento, um só objetivo. E eu tenho certeza que quando você está unido com Deus, Deus não pensa o que você está pensando nesse exato momento. Deus não pensa o que você pensou nessa semana. Aliás, Deus nunca faria o que você fez. Deus nunca falaria o que você falou. Sendo assim, você está desconectado. Mas hoje nós vamos nos conectar de novo, sim ou não? Quantos querem se conectar com Deus? Eu escolhi de propósito a passagem de Samuel, e eu creio que nós já estudamos muitas vezes, mas para você entender, porque no capítulo 10, verso 6, Samuel está no meio de uma profecia. Aliás, ele está terminando a profecia que ia dar.
Então, para você entender o que o profeta está falando, a pessoa de Saul, e muitas pessoas, de certa forma até com méritos, criticam muito a vida de Saul, porque o fim dele foi catastrófico, mas o começo dele foi em Deus. Nós temos muita coisa para aprender na vida de Saul. É só não cometer os mesmos erros dele, que você terá uma vida vitoriosa. Porque Deus fez promessa na vida dele. Deus disse, faça isso. E se ele tivesse obedecido, ele teria se tornado uma pessoa abençoadíssima. E enquanto ele andou na presença de Deus, tudo deu certo. Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, enquanto você andar na presença de Deus, tudo vai dar certo. Você precisa ter esse relacionamento com Deus. Olha aqui para mim. Você precisa ter um relacionamento firme, forte, selado com Deus. Porque todos os relacionamentos dependem do seu relacionamento com Deus. Se você não tem um relacionamento bom com Deus, você nunca terá com o seu semelhante. Você nunca terá paz na sua casa, você nunca terá uma paz no seu casamento, nos relacionamentos, nos seus namoros. Você nunca terá uma amizade sincera. Por quê? Porque o seu relacionamento com Deus não está bem. Porque todos os relacionamentos dependem do relacionamento que você tem com Deus. Eu estou falando para crentes, então é para crente que essa palavra é só para crente, não é para quem não é crente. Quando você tem um relacionamento com Deus, esse relacionamento com Deus faz com que você tenha paz com a pessoa que você ama, com as pessoas da sua família, ao seu redor, no trabalho, porque se você não está em paz com Deus, nunca ficará em paz com ninguém. Terá sempre conflitos, guerras. Pastor, chega de conversa humana, me dá um texto bíblico, Romanos 5:1. Justificado, pois pela fé temos paz com Deus. Não, vê isso de novo. Justificado pela fé, você tem paz com os homens, com a pessoa que você ama. Não, você tem paz com Deus. E quando o teu espírito está em paz com Deus, pode estourar uma guerra ao seu redor. Você sabe que Deus vai colocar as coisas no devido lugar e as coisas vão se acertar a tempo e a fora de tempo. Deus vai agir. Então, essa foi só uma introdução. Mas vamos lá para a palavra de Samuel. A vida de Saul começa no capítulo 9. E para você entender, ele é filho de um homem chamado Quis. Quis é filho de Abiel, neto de Zeror, filho de Becorate, trineto de Afias. Era um homem de Benjamim, um homem rico, forte, que tinha muita abastância. Quis era um homem de influência naquela época. Embora, considerando pela situação financeira de Benjamim, ele era a casa menor, mas já era muito rico. E diz que esse homem tinha um filho muito famoso, o nome dele é Saul, a qual a postura de Saul, quando ele se colocava diante do povo, o povo ficava sempre aos seus ombros. Ele era grande, ele era bonito, ele era formoso. E ele era pastor de jumentas. Isso explica porque ele era um pouco impaciente. Porque você já cuidou de jumentas? É só na base da pancada. Por isso que aqui nós levantamos pastores de ovelha. Ovelha você não bate, ovelha você fala, e a ovelha ouve a voz do seu pastor e obedece a voz do seu pastor. Se você é uma jumenta, então você tem que procurar um pastor de jumentos. E Saul era um desses. E um dia as jumentas do pai de Saul sumiram. Algumas jumentas sumiram. E o pai disse: pegai um dos nossos empregados e procurai as minhas jumentas. Ele saiu pela terra de Benjamim, foi pela terra de Efraim, subiu pelas regiões montanhosas, andou e não achou nada. Quando ele estava chegando perto de uma terra onde havia um grande profeta, ele estava completamente desanimado, na terra de Zufim. Quando ele chegou nessa terra, ele já estava como muitos crentes. Quantos aqui já não começaram assim? É agora que essa palavra deixa de ser um sermão e passa a ser uma palavra. Quantas vezes você não andou
em obediência, não, e fez, subiu montanhas, desceu montanhas espirituais, se esforçou, fez isso, procurou, está determinado, mas em um certo momento você foi dominado pelo espírito de abatimento e você já estava quase desanimado, já não queria mais fazer mais nada, e você simplesmente ouve a palavra de uma pessoa que está do seu lado e ele tenta te animar e fala: não, vamos sentar mais uma vez. Eu estou profetizando na sua vida que quando você estiver desanimado, Deus sempre levantará uma pessoa para te animar, para te fazer andar de novo, para te fazer buscar as coisas de Deus. Você sempre terá alguém levantado por Deus para te ajudar. E o empregado de Saul disse: não, meu senhor, há nessa terra um homem de Deus. Vamos até ele e ele mostrará aonde estão as jumentas do seu pai. E ele disse: mas como é que nós vamos? Nós não temos nada para apresentar diante desse homem de Deus. Nós já não temos pão, nós já não temos farinha. O que daremos para ele? E eu quero que você entenda, eu quero que você me acompanhe agora pela sua palavra. No verso 8 ele disse: o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de ciclo de pão. Quem é de Deus tem sempre alguma coisa para oferecer a Deus. Você pode não ter, mas eu ainda tenho 4 coisas na minha mão que pode abençoar. Se eu fosse você, eu anotava: quando você chegar na presença de Deus, você tem que ter pelo menos 4 moedinhas de pão, que simboliza primeiro fé, segunda oração, terceiro uma oferta e 4 uma adoração a Deus. Pelo amor de Deus, feche seus olhos e fala: Senhor, eu preciso pelo menos chegar diante do Senhor com fé, com oração, porque você precisa primeiro ter fé, para depois você aplicar uma oração, porque não adianta nada você orar sem ter fé primeiro. Primeiro você tem fé, depois você ora, depois você semeia na presença do Senhor e você adora pelaquilo que Ele vai fazer na sua vida. E eles foram, quando ele chegou e bateu ele estava chegando na cidade, e quando ele chegou, ele encontrou um grupo de mulheres, e ele falou assim: olha, você pode me dizer onde é que fica o vidente? Porque era assim que se chamavam os profetas naquela época. Ele disse: olha, não sei se você percebeu, mas ele acabou de passar na tua frente. Não sei se você percebeu, mas Deus está mais próximo do que você pensa. Aprenda a ter discernimento das coisas. Deus está falando com você a tempo e a fora de tempo, porque Ele tem pressa em consertar a sua vida, Ele tem pressa em colocar você diante do Senhor. E a mulher fala: não sei se você percebeu, mas Ele passou diante de ti. Vai até lá, porque Ele vai sacrificar hoje, e o povo não come enquanto Ele não chegar e abençoar o sacrifício. Eles foram até lá, bateram na porta de Samuel, e quando Saul bateu na porta de Samuel, Deus um dia antes já tinha dito para ele: amanhã, a essas horas, você encontrará com o homem de Benjamim, a qual você ungirá e colocar ele para governar sobre o meu povo, porque eu, o Senhor, já o escolhi. Aprenda uma coisa, irmãos. Sabe o que Deus tem que levantar aqui, profetas e homens de Deus? Porque antes de você vir com a farinha, eu já estou com o bolo pronto para você. Quando você vem com o seu problema, Deus já está aqui dizendo: amanhã virá um povo aqui que vai precisar ouvir essa palavra. Antes de você chegar nessa semana, Deus já colocou no meu espírito essa palavra. Já coloca no pregador de quarta, já coloca no pregador de sexta, de sábado. Não é por acaso que as palavras se encaixam, não. É porque antes do povo chegar, Deus já revelou aos seus profetas. Cadê os profetas aqui que sabem que Deus, antes de falar com o povo, fala com você? Deus fala com você primeiro. Ele diz, então ele falou assim: não há nada de novidade que você está chegando. Entre, meu filho, pode entrar. Entra aqui, se assente diante de mim, porque eu vou começar a revelar aquilo que o Senhor tem. Quantos querem ouvir essa palavra? Verso 19 diz: assente aqui, porque eu vou
revelar tudo que seu coração precisa. Espírito de distração aqui. Olha para a pessoa que está sendo diz assim: Mestre, o Espírito do Senhor vai usar esse profeta para revelar ao seu coração tudo o que ele precisa ouvir. Para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sente isso aí que eu vou te dizer. Por quê? Porque há 3 dias você está correndo atrás de jumentas. Mas eu vou te dizer uma coisa: as jumentas já foram encontradas. Acalma o teu coração. Pastor, o que isso significa na minha vida? Não sei qual foi o problema que você entrou nessa semana, mas fique em paz. Enquanto você ouve a palavra de Deus, Deus acalma o seu coração, porque aquilo que estava perdido na sua vida, Deus já encontrou. Deus já encontrou. Aquilo que estava perdido lá na sua casa, Deus já encontrou. Aquilo que estava perdido no seu relacionamento, Deus já encontrou. Aquilo que estava perdido lá na sua família, Deus já encontrou. Aquilo que você achava que já tinha sido perdido, Deus já encontrou. Agora sente isso aí, eu vou falar com você. E ele começou a falar: sabe o que o povo procura? Sabe o que o povo está procurando? Quem? A ti. O povo procura você. Não, eu sou o menor da minha casa, e minha casa é menor de Benjamim. Por que eles teriam me procurar? Deus está procurando você. Aliás, o povo está procurando você, minha irmã. O povo está procurando homens e mulheres que se levantam nessa terra dizendo: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Deus está te dizendo nessa manhã que há um povo aí fora esperando você se colocar em uma posição, mas você vem para cá ouvir a palavra de Deus dizendo: não, eu sou pequeno, não, eu não entendo nada de Bíblia, não, mas eu sou assim, todo preocupado, todo traumático, eu sou aqui todo distraído, eu sou assim, eu não consigo, eu sou muito inferior a todos. Não, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Eu vou berrar nesse microfone até que essa palavra entre dentro do teu espírito. Deus escolheu você não pelas suas capacidades. Deus não escolheu ninguém aqui pelas suas capacidades. Deus escolheu porque Ele viu em ti algo que o agradou. Então quem faz a escolha não é o homem, sim Deus. Então pare de dizer: eu sou isso, mas eu sou assim, como é que Deus vai me usar? Deus usa uma jumenta, não vai usar você. Deus usa pedras, não vai usar você. Deus usa quem Ele quer, meus irmãos. Nessa manhã você tem que se posicionar. E ele disse: olha, verso 22, eu vou começar a profetizar aqui. Verso 12, entra aqui. E colocou Saul em um lugar acima. Repete comigo: um lugar acima. Profeticamente o Espírito do Senhor vai te colocar em um lugar acima essa semana. Profeticamente você estará em um lugar acima. Você não está entendendo nada que eu estou falando, mas não se preocupa não. No final desse ano você vai entender. No final desse mês você vai compreender. Até o final dessa semana você vai compreender tudo, porque Jesus disse: aquilo que eu te falo hoje você não compreende, mas amanhã você compreenderá todas as coisas. Eis que o Espírito do Senhor te coloca acima, em um lugar acima. E colocou ele num lugar acima e disse, virou para o cozinheiro e disse: traga para mim aquele pedaço de carne a qual eu separei. Traz. Eu estou profetizando que Deus tem o melhor para te dar em uma mesa a qual Ele vai preparar. Porque nós começamos esse ano dizendo: o nosso Deus ainda prepara uma mesa no meio dos nossos desertos. Há um pedaço de Deus separado para você em um banquete espiritual que Ele vai preparar, porque Ele já elevou o teu espírito a uma nova etapa, a um novo lugar, a uma nova atmosfera. Você pode até agora não ter entendido nada, mas Deus já te colocou lá. Deus já te colocou lá. Você está aqui abatido, cansado, dizendo: não, pastor, mas eu não estou sentindo nada. E quem disse que é para você sentir? Você só tem que obedecer o
que Deus falou. Você só tem que aceitar o que Deus está falando. Deus já te colocou em um lugar mais acima. Deus já preparou para você algo especial na sua vida. Porque, verso 24 no meio diz: porque se guardou para ti esta ocasião. Me ajude aí, pelo amor de Deus. Deus guardou para ti uma ocasião. Só a pastora falou, ninguém mais falou. Pelo amor de Deus, olha para a pessoa e fala assim: Deus guardou algo para você. Há uma ocasião. Diga, olha para a pessoa: Deus tem uma ocasião para você. Deus preparou algo para você. Em nome de Jesus, fique de pé comigo, eu tenho que orar. Fique de pé comigo, senão eu não consigo pregar hoje. Comece a orar comigo. Comece a orar. Senhor, eu não aceito que nada me distraia, porque eu vim cultuar o teu nome, eu vim buscar a tua presença, e eu não saio daqui, porque se o Senhor preparou uma ocasião para mudar a minha história, eu quero estar pronto, o meu espírito tem que estar pronto, a minha alma tem que estar pronta. Espírito Santo, o Senhor peleja por mim e o teu Espírito fala. Eu não vim aqui apenas para dar um sermão aos meus irmãos. Eu vim aqui para ativar o espírito deles na fé. Eu vim levantar os abatidos. Eu vim ressuscitar aqueles que estão mortos espirituais, porque mataram, Senhor Deus, muitas pessoas aqui nessa semana. Perderam a fé, e eu vim ativar a fé dos irmãos. Eu vim aqui, Senhor Deus, para que o Senhor, eu creio que o Senhor preparou essa ocasião para fazer essa oração. O Senhor preparou esse momento, Pai. Eu estou aqui orando agora, em nome de Jesus. Se o Senhor está nessa palavra, se o Senhor está na minha vida, toca na vida desses irmãos que aqui estão, Senhor Deus, e renova agora. Agora você pode sentar adorando ao Senhor. Porque guardei para ti essa ocasião. Eu sabia que você ia vir para cá preocupado com alguma coisa que está acontecendo. Essa jumenta simboliza tanta coisa. Simboliza o dinheiro que você tem que pagar, a situação da sua casa, as coisas que você tem perdido na sua vida. E você está tão preocupado. Está chegando o final do mês, como é que eu faço? Está chegando o final do mês, está chegando a época, o que é que eu faço? Já deu metade do ano e nada se transformou. E não sei o que, e não achei. E eu me esforcei, eu subi montanha, eu desci montanha, eu cheguei nos vales, subi vale, eu entrei em deserto, saí em deserto, até agora nada, Senhor. Mas Deus preparou para ti essa ocasião. Então no dia pela manhã Deus fez ele levantar bem cedo e falou assim: agora ande comigo, porque eu vou revelar para ti tudo que o Senhor tem para te dizer. E no verso 27 só tem uma coisa que eu vou te pedir: separa-te desse teu companheiro. Uma nova etapa, você tem que aprender a dizer adeus. Missionários, homens de Deus, mulher de Deus, tem que aprender. Essa foi uma das lições mais duras que Deus me fez passar, porque eu me apego demais às pessoas. Você começa a andar muito perto de mim, eu começo a gostar demais de você. Começo a me apegar. Só que a obra de Deus tem que crescer, irmãos. A obra de Deus tem que expandir. E você tem que ter discernimento. Você não pode reter uma pessoa do seu lado. Ela tem que crescer. Ela tem que crescer. E você tem que aprender a dizer adeus. Você tem que aprender a dizer adeus. Você não pode trazer seus amigos da infância que crescem do seu lado, porque eles procuram outro caminho. Se eles procuraram outro caminho diferente daquele que Deus traçou para você, você tem que dizer para eles: gosto muito de ti, mas você tem que andar, porque o meu caminho está traçado pelo Senhor, e eu tenho que segui-lo, aquilo que Ele me manda fazer. Deus vira e fala assim: separa, porque Ele não pode entrar nessa etapa que você vai chegar. Sabe por que Deus tem separado você no ministério? Porque na etapa que Deus tem para você, você tem que aprender que você não pode arrastar mais essas pessoas.
Abraão cometeu o maior erro da vida dele trazendo Ló, porque ele amava. Mas quando você traz pessoas que não estão no mesmo propósito na sua vida, você terá problema. Você precisa entender que Deus se transformou em uma águia, e águia não voa junto de pombos. Você nunca vai ver uma águia voando juntamente com os pombos. Você verá ele voar mais alto. Você precisa voar mais alto. Quantos querem voar mais alto nessa manhã? Você precisa subir mais alto. Você tem que crescer. Você tem que progredir. Deus não vai te fazer você dar voos baixos. Está na hora de subir. Deus fala: o seu amigo é muito bom, é crente, é uma bênção, mas ele não pode te acompanhar. O que eu vou dizer para ti vem da parte do Senhor, e ele não pode ouvir. O que eu tenho para falar para você vem da parte do Senhor, e por isso que Deus tem que separar. Você pensa que Deus vai perder você para alguém? Deixa eu falar para os jovens que estavam namorando, que eu sei que está tendo um conflitozinho, problemas aqui, não sabe como é que é. É uma coisa interessante, até chegar no casamento, é uma luta. Que é de Deus. Deus une no mesmo Espírito. Se por acaso Deus tem um propósito muito sério na sua vida, e a pessoa que você mais ama, que você gosta, não está andando igual, prepare-se para dar a ele um tchau. Sim, senhor. Porque a luz que está dentro de ti, ele vai ter que buscar a mesma presença. Se não tiver a mesma presença, irmãos, Deus não trabalha com jugo e desengano. É por isso que nesse ministério nós não levantamos só o homem, nós levantamos o homem e o mulher. Para levantar um, tem que levantar os dois. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando um estiver fraco, o outro levanta. Quando um sentir frio, o outro o aquece. Quando alguém vier contra um deles, o outro também vai defender. E um cordão de 3 dobras não se desfaz. Vai, aprenda a entender um princípio bíblico. Se não está no mesmo espírito, Deus vai tirar e vai te trazer alguém da mesma potência, do mesmo nível. Vai, você tem que subir o nível nessa manhã, meu irmão. Você tem que aprender que Deus está falando com você, e você precisa entender: eu preciso subir o nível ministerial. Deus fala assim: suba o nível, pastor. Suba o nível na oração, suba o nível na palavra. Você precisa subir o nível. Obreiros, estão me ouvindo? Está na hora da gente subir o nível. E aí, depois que ele se apartou, começamos no verso 10, no capítulo 10, e ele começa a dizer: bem, agora eu vou liberar sobre você a autoridade e unção. Porque para fazer alguma coisa de Deus, você primeiro precisa ter unção e autoridade. E quem derrama autoridade e unção na vida de obreiro, na vida da igreja, é o obreiro. Quem unge o homem, irmãos, é o homem. Por isso, para de ouvir esse povo: não, comigo é o seguinte, é eu, Deus e eu mesmo. Quem te ungiu? Ah, Deus me ungiu. Deus para ungir um homem, ele precisa usar um homem. Para Deus ungir uma pessoa, tem que usar um homem. Então, irmãos, nós estamos vivendo num mundo em que agora está aparecendo profetas de tudo que é lado. Apóstolos, ministros, do nada. Mas você não tem uma origem, você não sabe quem o consagrou, você não sabe quem o trouxe, quem o levantou. Ah, pastor, mas Deus usa ele põe a mão e é curado. Olha, entenda uma coisa: chegará um dia, em Mateus capítulo 7, diz a palavra do Senhor, que chegará um dia em que aparecerão pessoas em que Deus usou, porém não aprovou. Eles estarão diante do Senhor dizendo: mas em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu liberei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer: não vos conheço. Você usou do meu nome, mas não foi consagrado para o meu nome. Estão me entendendo ou não? Então ele disse: vou liberar sobre você a autoridade e unção.
ele pega um vaso e começa a descer sobre a cabeça de Saul. E eu creio, como pastor dessa igreja, que sobre essa igreja, sobre você que está nessa manhã, há uma unção sendo derramada sobre a sua vida, há uma unção sendo derramada sobre o seu coração. O óleo fresco está sendo vertido nessa manhã, dizendo: vou te mostrar o que você deve fazer. Deus nunca vai te ungir por ungir. Deus nunca vai derramar óleo sobre a sua cabeça sem te dar uma missão. Grite comigo, uma missão. Todos nós temos uma missão. Vai, diga, todos nós temos uma missão. Qual era a missão de Saul? Libertar o povo dos filisteus, governar sobre o povo. Deus ungiu e fala: eu estou te ungindo para que você governe e seja capitão sobre o meu povo. Aí você vai entender o que é uma profecia. Toda profecia tem que ter um direcionamento certo. Você está com a sua Bíblia aberta? Leia comigo. Comece a ler a partir do verso 2 do capítulo 10. Veja o que é uma profecia. O profeta começa e fala assim: hoje você vai se apartar de mim. Mas preste atenção. Você vai chegar nos limites da terra de Benjamim, aproximadamente sobre a terra de Gelza, no túmulo de Raquel, e lá você vai encontrar 2 homens. Esses 2 homens vão virar para ti e vão dizer estas palavras: não se preocupe, porque as jumentas já foram encontradas, mas agora o coração do seu pai se preocupa contigo. Levante sua mão direita, que há pessoas aqui que se sentem rejeitadas na família, você se sente usadas por algumas pessoas. Preste atenção no que Deus está falando. A partir de hoje, você será mais valorizada, mais valorizado das coisas que você tem. As pessoas não vão mais olhar pelo aquilo que você tem, mas vão te valorizar pelo aquilo que você é. Mãe, você vai ver os seus filhos vindo até você dizendo: mãe, eu estou preocupada contigo. Você vai ver as mães dizendo: minha filha, meu filho, eu estou preocupado com você, porque você é meu bem precioso. A pessoa que você ama vai olhar e vai dizer assim: olha, eu estou mais preocupado com você, eu quero te valorizar mais, eu tenho que te valorizar mais. Até agora eu estava valorizando o que você tinha, mas agora estou valorizando o que você é. Quem crê nessa palavra profética? Você vai começar a ser mais valorizado. Você terá mais valor do que as coisas que você tem. As pessoas vão começar a olhar para ti e não pelas coisas que você possui. Assim diz o Senhor: você será mais amado agora. As pessoas vão te amar. Quantos creem? Comece a adorar ao Senhor. Recebe essa palavra profética. Recebe essa palavra profética. Em um determinado local da sua casa, da sua família, perto da sua casa, você encontrará pessoas que vão te valorizar, que vão dizer: eu quero te amar, não pelaquilo que você faz, mas sim pelaquilo que você é. E o seu pai está dizendo: onde é que está o meu filho? Mas quando dali você passar, você vai chegar perto do carvalho do Tabor, e lá você vai encontrar 3 homens. Um dele vai ter 2 cabritos, ou 3 cabritos, o outro vai ter 3 porções de pão, e o outro vai ter apenas um odre de vinho. Eu não tenho tempo para falar, irmãos, porque o carvalho, eu poderia falar do carvalho, porque foi nesse carvalho que Jesus Cristo morreu. A cruz que crucificou Jesus foi feita dessa cadeira. Eu poderia falar sobre ela. Eu poderia falar desses 3 homens que representam a presença de Deus na sua vida, as coisas que vão acontecer. Porque 3 capítulos, que são as formas de Deus te sacrificar,
formas de Deus trazer as coisas para você, de como você chegar diante de Deus, das 3 etapas de oração, das 3 formas de buscá-lo, da Trindade Santa do Senhor. Poderia falar sobre o porquê do pão que alimenta, que te satisfaz, que você é alimentado pela palavra, também sobre o odre de vinho que traz a alegria do Espírito Santo na sua vida. Mas isso não é o foco dessa pregação. Ele disse, olha, mas eles vão perguntar. Depois que você encontrar essas pessoas, você vai encontrar esses 3 homens, eles têm que ter essa qualidade. Se você encontrar 3 homens, mas eles não tiverem 3 cabritos, 3 pedaços de pão e também um odre de vinho, não fale com eles. Porque as coisas de Deus são claras. Chega dessas profetização de eis que te digo, isso te falo, tanto no céu como na terra, lá, você começa confuso. Olha só como é que é essa profecia. Você vai, depois que você voltar de Geusa, quando você chegar lá no túmulo de Raquel e aqueles 2 homens acalmarem o teu coração, você vai andar mais um pouquinho adiante, você vai encontrar 3 homens, um deles tem 3 cabritos, o outro tem 3 pedaços de pão e o outro tem um odre de vinho, e eles vão te saudar, vão perguntar como é que você está, e eles vão te oferecer 2 pães e você vai pegar. Aprenda uma coisa que Deus está te falando nessa manhã. A partir dessa semana, Deus vai trazer pessoas para apresentar soluções à sua vida, naquele problema que você está enfrentando. E eles vão trazer situações que serão como um alimento para a sua vida. Eles vão te dar 2 coisas. 2 coisas estão sendo derramadas na vida de pessoas aqui nesse lugar. Pessoas se encontrarão contigo e eles darão essas coisas para ti. E quando você encontrar com isso, saberá que o Senhor é contigo. E tem mais, você vai subir depois até o altar ou o alteiro de Deus, lá perto da guarnição dos filisteus, perto dos seus problemas. Há um monte de Deus. Você vai encontrar Deus pelo caminho, e quando você estiver em direção dos seus problemas, saiba que lá tem um monte de Deus. Saiba que lá tem um monte de Deus. Perto da guarnição dos filisteus, há um monte de Deus. Perto dos seus problemas, há sempre um lugar para você adorar, há sempre um lugar para você buscar a face do Senhor. Há um lugar onde Deus está. Lá na tua casa, no meio dos seus problemas, há um lugar onde você tem, por exclusividade, buscar o Senhor. Ele foi, e quando você estiver passando por lá, você encontrará um rancho de profetas. Leia comigo aí. E esses profetas vão estar com algumas características. E é aqui que eu começo a pregar para você. Quais são as características desses profetas? Eles trazem diante de si saltérios, tambores, flautas. Todo profeta de Deus não pode estar na batida. O profeta de Deus não se abate à frente dos profetas. O profeta de Deus, no meio da adversidade, ele tem sempre um tipo de aviões. A qualidade desses profetas que você vai encontrar: primeiro, eles estão alegres. Eles estão cantando, eles estão batendo tambor, eles estão tocando flauta, estão profetizando. Eles são otimistas. Eles levantam o povo. Eles não estão trazendo palavras de exortação e puxada de tapete. Eles estão dizendo: confie mais no Senhor teu Deus. Levante, porque o Senhor vai te abençoar. Não fique com essa cara amarrada, porque o Senhor é na sua vida. Deus vai transformar você. Homem e mulher de Deus que está me ouvindo aqui, a partir de hoje você tem que ter a harpa, você tem que ter a flauta, você tem que ter o tambor, porque você vai fazer uma música aos céus.
Você vai encontrar esses profetas. Você vai encontrar eles, eles vão profetizar. E eles estão profetizando. Eles não estão murmurando, eles estão reclamando, eles estão questionando, eles estão profetizando. Como é que eu vou encontrar eles? Cante um hino que alimente a minha murmuração. Cante um hino que fale do meu cansaço, da minha fadiga. Cante um hino falando de tudo que tem passado de bom. Porque aí eu vou começar a falar: ó dia, ó vida, ó azar. Se você for falar esse tipo de coisa do meu lado, você vou te dar, né? Você não vem chamar a gente de regra, não. Se você ficar com essa cara, eu vou brigar contigo. Cadê os homens de Deus nessa casa? Cadê as mulheres de Deus nessa casa? Vai lá. Você já não aprendeu com a luta, que a luta não pode te matar, não? Você não aprendeu que essa luta não vai te destruir? Você não percebeu que Deus, o tempo determinado, Ele manda o dinheiro e você paga as contas? Você não aprendeu que Deus nunca vai te desamparar? Por quantas lutas você já tem passado na vida? Será que você ainda não aprendeu que Ele é contigo? Então anime essa cara, pelo amor de Deus. Estou aqui me esforçando. Eu queria que você estivesse aqui do meu lado, vendo a sua cara aí enquanto eu estou pregando. Eu queria que você estivesse aqui dizendo assim: não, vamos lá, creia que Deus é na sua vida. Você é um profeta de Deus, você é uma profetisa de Deus. Então pare de reclamar, pare de murmurar, pare de falar das suas lamúrias. Deus é na sua vida. Levante essa voz e comece a dizer: Deus vai mudar essa história. Eu estou profetizando que Deus vai transformar essa história. Eu não vim aqui apenas ouvir uma palavra bonita. Eu vim aqui profetizar a minha transformação e a minha mudança. Olá, manda. Aí então o Espírito Santo se apoderará de ti. E profetizará como eles. E mudará em uma outra pessoa. Quando esses sinais vierem. Tudo que eu te falei, estou te falando desde a hora do pão, a preparo do pão, quando você chegar em Tabor, quando você estiver lá em Gelsa, vai ter que acontecer tudo isso. Quando você encontrar os profetas animados do Senhor, quando você encontrar um povo que serve a Deus com alegria, não pelaquilo que Ele tem para dar, mas sim pelo que Ele é. Quando você encontrar homens e mulheres de Deus que estão dispostos a levantar um povo forte aqui e destemido para vencer e destruir as obras do diabo nessa terra. Não um povo que está aqui pensando apenas em ganhar dinheiro e ficar rico e ir embora depois para o país. Não, Deus está querendo levantar um povo aqui. Quando você encontrar esses profetas que estão separados para Deus, separados para servi-lo, separados para abençoar o povo português, separados para abençoar essa terra. Quando você encontrar esse povo, o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Eu quero profetizar que o Espírito do Senhor está se apoderando de ti nessa noite. Por que eu quero que o Espírito Santo se apodere de ti? Porque quando eu li propositalmente a palavra de 1 Coríntios, porque como você se une com o Espírito Santo de Deus, você se torna semelhante a Deus. Você se torna semelhante a Deus. Se você está aqui dizendo: ah, pastor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, é porque você não está semelhante a Deus. Porque Deus nunca dirá: eu não aguento mais. Deus nunca vai dizer: nossa, estou chateado. Deus jamais vai dizer: nossa, como é difícil mudar a vida daquela criatura. Deus nunca vai dizer: ah, como eu estou sofrendo. Deus vai levantar sempre um profeta. Una-se com o Espírito Santo de Deus nessa manhã. Peça para ele: Senhor, eu preciso me unir contigo.
É preciso unir num mesmo espírito, num mesmo pensamento, num mesmo objetivo. Porque quando você está unido com o Espírito Santo de Deus, você não se abate com tanta facilidade. Eu não estou dizendo que você não vai passar por lutas. Pelo contrário, você sabe muito bem que aqueles que escolhem andar com o Senhor, apertada é a porta e apertado é o caminho. Você tem que entrar por ele. Mas esse caminho vai te levar à salvação. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. E aí você terá o mesmo Espírito dos profetas. Qual é o Espírito? Alegre, determinado, ousado, cheio de fé. Quando o Espírito Santo se apoderar de ti, você estará muito mais animado do que eu nessa manhã. E eu espero que o Espírito Santo está tocando em alguém aqui, porque eu não acredito que o Espírito Santo me deu essa palavra para eu pregar para as paredes ou para as cadeiras. Tem alguém aqui ouvindo essa palavra? Tem alguém aqui tomando paixão? Essa palavra é para mim e eu vou mudar minha vida a partir de agora por causa dessa palavra, porque essa palavra está vindo com poder de rema, de transformação. É uma palavra de revelação na minha vida. E quando uma palavra de revelação chega na sua vida, ela te impulsiona. E quando você ouve apenas com o seu intelecto, essa palavra entra pelo seu ouvido e sai pelo outro ouvido e nada te transforma. Mas quando ela vem como um poder de revelação, você fala: não, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E na hora que você começa a desejar isso, o Espírito Santo ativa o teu espírito e você começa a se animar e ser como Ele. Começa a ser como o Senhor teu Deus. Você conhece a história de Pedro? Nós já falamos sobre isso. Quando Pedro está lá no barco, ele vê Jesus andando, ele está com medo, ele está tremeroso, ele está com tanto medo, mas Jesus fala: calma, não tenha medo, sou eu. Ele fala: o Senhor Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. Enquanto ele está no mesmo Espírito de Jesus, ele olha para Jesus e ele se torna o próprio Jesus, e ele começa a andar igualzinho como Jesus está andando. Mas a partir do momento em que ele começa a olhar para as ondas, ele começa a se tornar as ondas. E é por isso que está escrito em Tiago capítulo 1, verso 6: quando você pedir alguma coisa para Deus, peça porém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, ora está aqui, ora está lá. Tiago estava escrevendo sobre Pedro naquela hora, porque enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando semelhante a Deus, determinado, com fé, com vontade, com determinação. Nada o parava. Mas a partir do momento que ele olhou para as ondas, ele se tornou. Toda vez que você olhar para o seu problema, você se tornará o seu problema. Vai, fica de pé comigo nessa orar. Pai, preciso que você comece a crer nisso. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará como eles, e mudará em uma outra pessoa. Quem se encontra com Deus e permanece na mesma pessoa nunca se encontrou com Deus. Hoje você quer dizer: eu estou com uma outra pessoa. Você é uma outra pessoa. Uma outra pessoa. A não ser que você não queira, mas somente aqueles que querem, desejam, de fundo diz: Senhor, eu quero. Feche os olhos e comece a dizer: Espírito Santo, só tu pode me mudar. Só tu pode me transformar. O Espírito do Senhor se apoderará de ti. O Espírito do Senhor se apoderará de ti. E o Espírito Santo se apoderará de ti. E você vai deixar de olhar para as ondas. Você vai deixar de ser inconstante. Espírito Santo, eu acredito que o Senhor tem aqui uma pessoa escolhida. Eu creio.
Eu acredito que o Senhor tem uma pessoa aqui escolhida, Senhor. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Há uma pessoa aqui dentro que Deus tem por prazer. Todos os problemas que você tem enfrentado na vida, todos esses abatimentos que têm chegado até ti, é porque você é separado por Deus, separado por Deus. Deus te separou. Se você se posicionar, tudo ao seu redor se transforma. Deus só precisa que você se posicione. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. E você começará a profetizar como eles. Então mudará em uma outra pessoa. E há de ser que tudo que foi pregado nessa manhã acontecerá na sua vida. E quando isso acontecer, tudo que eu te colocar nas mãos, faça, porque o Senhor é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus te separou nessa manhã. Eu não tenho como terminar essa pregação, mas diz no verso 9 que tudo que foi profetizado naquele mesmo dia aconteceu. Que o Espírito dos profetas esteja sobre a minha vida agora. Que o Espírito de Jesus Cristo esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que o Espírito Santo seja ativado agora. Você deixa de ser uma pessoa normal e passa a ser uma pessoa sobrenatural. Porque você não veio aqui apenas para cumprir um ritual religioso. Você veio aqui porque você quer Deus. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Una-te com o Espírito e seja só pensamento com Ele. Una-te no Espírito Santo agora. E você vai ver que naquele problema há uma solução. Naquela dificuldade que você enfrenta com aquela pessoa, você vai ver paz ali. Não existe coração endurecido que Deus não muda. Não existe pessoa que Deus não transforme. Então deixe Deus transformar você nessa manhã. Em nome de Jesus. Se você tem fome de Deus, não perca essa oportunidade. Fala, Senhor, eu preciso. Eu quero que o seu Espírito se apodere de mim. Alguém me ouvindo pela internet, a qual o ministério estava para ser destruído. Desânimo tomou força. Nessa manhã o Senhor está renovando, o Senhor está transformando, o Senhor está avivando, o Senhor está levantando profetas nessa manhã, Senhor. A tua igreja precisa de profetas animados, Senhor. Esse ministério precisa de profetas animados, Senhor, determinados em transformar essa geração. Há um vento soprando, há um vento soprando do Espírito para um novo movimento nessa época. Há uma geração a qual ninguém dá nada. Há uma geração que está nascendo, a qual os olhos humanos estão sendo desprezados, dizendo nunca Deus manifestará na vida desses carnais. Há uma geração nascendo, está soprando um vento nos quatro cantos do mundo, e Deus está avivando a sua obra.
Deus está levantando pessoas. Deus está levantando pessoas de todas as idades. Deus está tocando nos velhos para se cumprir a palavra de Joel 2, que nos últimos dias o Espírito do Senhor tocaria em toda a carne. Deus está tocando nos africanos, Deus está tocando nos brasileiros, Deus está tocando nos portugueses, Deus está tocando nos jovens, Deus está tocando nos velhos, Deus está tocando nas crianças, Deus está tocando nos obreiros. Vento soprando, e por esses dias Ele estabelecerá a ordem na igreja do Senhor. Há uma geração crescendo aqui, uma geração de poder. Deus está transformando fraqueza em fortaleza. Deus está transformando timidez em ousadia. Deus está transformando abatimento em alguém muito forte no Senhor, exaltado na presença de Deus, em grandezas. Deus está levantando profetas dessa última geração, que fará a terra tremer. Eu acredito que esses profetas são vocês. Eu acredito que essa palavra está saindo primeiro em você. Alguém aqui andando no caminho. Existem pessoas aqui que estão dizendo: Senhor, eu estou na tua presença. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Te mudará em uma outra pessoa. E não adianta você tentar fazer como Saul fez depois de ver todas essas coisas. Quando se reuniu o povo, quando o profeta reuniu o povo, ele simplesmente se escondeu atrás das bagagens. Pare de se esconder atrás das suas bagagens. Pare de se esconder atrás de filhos. Pare de se esconder atrás de afazeres domésticos. Pare de se esconder atrás de trabalhos. Você é um profeta. Pare de se esconder atrás de cursos. Pare de se esconder atrás de empregos, de passeios. Pare de se esconder atrás de tristezas. Pare de se esconder. Pare de se esconder atrás das bagagens. Deus está te vendo. Você pode se esconder dos homens, mas de Deus você não se esconde. Você pode se esconder dizendo: não, ninguém, eu sou incapaz de fazer essa obra. Eu sou incapaz de me levantar como um profeta, como uma profetisa nessa casa. Pois eu vou me esconder aqui, vou me esconder fazendo isso, vou me esconder fazendo aquilo, e ninguém vai me notar. Deus está te vendo. E Ele está dizendo para todas as pessoas: o nome dessa pessoa é fulano de tal, e ele está ali, ó, escondido atrás, ó, atrás de horas de trabalho, atrás disso, atrás daquilo, atrás de passeios, atrás disso, atrás de conversas, atrás de passeios, atrás da carnalidade, atrás desses sites da internet, atrás desses filmes que você assiste na televisão, atrás desses passeios fúteis e vulgares que você tem, atrás de tudo isso, Deus está te vendo. Há um profeta de Deus escondido atrás das bagagens. Há um profeta de Deus escondido atrás das bagagens da murmuração, da reclamação. Você é uma profetisa de Deus. Você está colocando os seus problemas à frente, dizendo: não, é assim que Deus resolver isso. Quando eu pagar aquilo, quando eu tiver isso, quando Deus converter o coração dele ou dela, quando Deus me abençoar, aí eu me posiciono. Para de se esconder. Para de se esconder atrás do seu medo, suas bagagens de medo. Deus já colocou a palavra no teu coração, mas quando você vem no dia da sua pregação, você vem com tanto medo, se escondendo atrás das bagagens, que você expulsa aí o povo da igreja.
Você já tem que estar na sua casa dizendo: hoje eu vou pregar, hoje é o dia em que Deus me escolheu e aquela casa vai estar cheia. Deus vai me usar de uma forma tão tremenda que aquele lugar vai abalar. Pare de se esconder atrás das suas bagagens. Pare de se esconder, porque Deus está te vendo. Pare de se esconder atrás de namoros que vão te afastar de Deus. Pare de se esconder atrás de enfermidades. Seu Deus é maior do que essas enfermidades. Declare que o seu Deus é grande e você vai ver curas acontecendo na sua vida. Se posicione em quem você é e você vai ver miomas sendo desfeitos, glaucomas sendo tirados, diabetes sendo tiradas da sua vida. Se posicione e você vai ver a vitória chegando. Se posicione como um homem, como uma mulher de Deus, e você vai ver os seus filhos se curvando frente à unção de Deus na sua vida. Se posicione como homem ou mulher de Deus, e você verás quem é o Senhor que te chamou. Saia de trás das bagagens. Nessa manhã não é um culto para você se animar, é um culto de você se posicionar. Ah, pastor, muito bonito o que o senhor está falando, mas eu não tenho instrução, eu sou burro pra caramba, não consigo entender os textos bíblicos, não sei disso, eu sou um carnal demais, eu amo o pecado. Deus sabe que você está atrás dessas bagagens. Você acredita que Deus é poderoso para abrir o mar vermelho? Você acredita num Deus que fez os céus e a terra, mas não acredita que esse Deus tem poder para te mudar? Você acha que o vício que você tem é maior do que acha que esses pecados que atingem a sua vida são maiores do que o Deus que criou os céus e a terra? Se posicione. Deus está mandando você sair de trás das bagagens. Sai de trás das bagagens. Porque o Espírito do Senhor se apoderará de ti. E você mostrará ao mundo que ainda há profetas de Deus nessa terra. Pelo amor de Deus. Enquanto eu estou pregando aqui, pessoas estão morrendo. Enquanto eu estou tentando levantar o ânimo dos profetas aqui dentro, há pessoas a quem Deus te chamou para você salvar, estão morrendo porque você ainda não se posicionou. A minha função é levantar você, a tua função é levantar outras pessoas. Enquanto eu estou aqui dando o meu melhor, desesperadamente pedindo para que o Espírito Santo te toque, você ainda se dá lugar a não ao Espírito de Deus, mas é um espírito de resistência, dizendo: ah, mas não sei, ah, mas eu já fiz, já levantei a mão, já orei. Continue até que rompa as barreiras espirituais. Continue orando, continue profetizando até que você veja acontecendo diante dos seus olhos a manifestação sobrenatural de Deus. Onde estão os profetas que se escondem atrás das bagagens? Se apresente diante do Senhor dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, sou eu. Se apresente diante do Senhor, saia de trás dessas bagagens. Oh Espírito Santo, traz prazer na obra desse povo. Traz o prazer de servir o teu nome, Senhor. Para que eles não venham para cá achando que é um peso vir na tua casa, Senhor.
Oh Deus, o Senhor prometeu levantar uma geração, Senhor Deus, que te ama acima de tudo e acima de todos, Pai. Eu ainda sou de um tempo e acredito num Deus que faz a pessoa abandonar tudo por amor a esse Deus. Onde é que estão os profetas? Oh, Jesus nos ajuda. Oh Deus, levanta os teus profetas. Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda. Socorra-nos, Senhor, essa geração está morrendo e os seus profetas estão abatidos. Eles ainda estão preocupados, Senhor, com as coisas do mundo. Levanta os seus profetas, Senhor. Tira eles de trás das bagagens. Até quando, oh Rei? Até quando? Oh Rei dos Reis, eu te adoro, mas até quando, Senhor? Até quando, Senhor, os teus profetas se inclinarão para suas fraquezas, mas não se inclinam diante do teu, Senhor? Deus, levante os jovens que o Senhor prometeu levantar nessa casa. Jovens que amam, Senhor, a tua presença, não o pecado. Levanta, Senhor, mulheres de oração. Essa igreja precisa de gente de oração, Senhor. Pai, a oração está aqui, Senhor Deus, carregada. Senhor, a oração da igreja, Pai, está como, Senhor Deus, a lâmpada do candeeiro diante de Samuel se apagando. Quase não oram, quase não buscam, quase não se esforçam, Senhor. Mas eu acredito, Pai, que a lâmpada não se apagará até que o Senhor desperte a Samuel nesse dia. Diga, não se apagará, não se apagará. O fogo do teu Espírito dentro do coração de pessoas que estão aqui dentro, Senhor Deus, está por um fio. Há pessoas aqui, Senhor Deus, como o pavio que fumega, Senhor Deus, está aquecido pelos avivamentos antigos, mas está longe de provocar um incêndio espiritual. Volte a acender, Senhor, a chama do Pentecoste. Volte a acender, Senhor. Volte a acender, Senhor Deus, a vontade de te servir, ó Deus. Volte a acender, Senhor Deus, a chama espiritual sobrenatural nessa casa. Te trocam por tudo, Senhor. Por tudo. Te trocam por tudo. Profetas de Deus te trocando por tudo. Mas eu acredito que o Senhor está levantando aqui pessoas. Eu acredito que o Senhor está levantando. Eu creio. Eu
acredito que tem alguém saindo de trás das bagagens hoje. E quando você estiver saindo dessas bagagens, você terá presentes vindo de pessoas. Escute. Os filhos de Belial também se levantarão contra ti. Sim, haverá pessoas dizendo: não, você nunca será. É essa a escolhida de Deus? É esse aquele que Deus escolheu? Vão te desprezar e vão se recusar a te dar presentes. Mas faça como Saul fez: finja-te de surdo. Quando te ofenderem, quando disserem que você não é de Deus, quando disserem que você não vai conseguir, finja-te de surdo, porque o Senhor já está falando com você. Irmãos, eu sinto a presença do Senhor aqui. Quantos querem ser tocados pelo Espírito Santo? Comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo. Profeta, profetiza. Mulher de Deus, adore. Deixa o Espírito tocar. Minha alma tem sede, anela pela tua presença, Senhor. Eu tenho fome de sentir o teu toque sobrenatural, Senhor. Amadashi, Santo, grande e eterno, Senhor. Maravilhoso nas tuas grandezas. Adore. Adore, eu quero que você adore ao Senhor. Eu quero que você adore. Enquanto você adora, o Senhor está te tocando. Está te tocando. Está te tocando. Grande é o Senhor, poderoso nas batalhas. Grande é o Senhor, poderoso nas batalhas. Grande é o Senhor, poderoso nas batalhas, é o Senhor dos exércitos. Grande o Senhor que a tempo em tempo levante e aviva a sua obra. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor nessa última geração que antecede o arrebatamento, levantará os seus profetas. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor que está te levantando nessa manhã. Grande é o Senhor. Eu sopro, eu vou soprar sobre as cinzas da oração dessa igreja. Eis que eu coloco lenha nova sobre o altar. Não permitirei que apagará a chama. Você precisa estar cheio. Declare: eu preciso estar cheio. Eu quero estar cheio. Cheio do Espírito Santo. Profeta de Deus, levante essa mão e profetize. Profetize uma transformação, profetize uma mudança. Profetize, não se abate, se posicione. Ei, Lamamba, súbia. Anima-te agora.
Fortalece o teu espírito agora. Que o seu medo desapareça. Que a sua timidez seja arrancada agora. Mas sube a nave assim. Andala mandolo bana suremende que nada suremende senama. Levante e profetiza de Deus, levante e profetize. Não se conforme. Não se conforme na sua fraqueza. Não se conforme na sua timidez. Não se conforme. Satanás está tentando te amarrar atrás das suas bagagens. Saia de trás dela e diga: eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Há uma geração te esperando. Uremanda subenekenas neremendo luba. Há um povo querendo servir ao Senhor dependendo. Há um povo esperando por ti. Assim como havia um povo chorando, desesperado, clamando diante de Deus: Senhor, o Senhor não vai levantar nenhum jovem para nos conduzir. Senhor, o Senhor não vai levantar nenhum professor para me instruir. Senhor, o Senhor não vai levantar nenhum profeta para profetizar sobre a minha vida. Senhor, o Senhor não vai levantar nenhum apóstolo para romper essas barreiras. Senhor. E no meio do deserto, Deus levantou Moisés. No meio do teu deserto há uma sarça ardendo. No meio do teu deserto há uma sarça ardendo. E Deus está falando contigo. Por causa de um povo eu estou levantando você. Por causa de um povo eu estou levantando você. Por causa de um povo eu estou levantando você. Por causa de um povo eu estou levantando você. Por causa de um povo. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Posso parar essa espiritualidade apenas para você dar dízimo e ofertas. Então, enquanto nós oramos, nós adoramos, se você quiser, mas eu não vou parar de ministrar. Eu acredito que Deus está movimentando. Deus precisa reinar sobre a sua vida. Ele ainda não reina. Você ainda está governando a sua vida. Deus precisa reinar sobre ti. Ele tem que ser o rei. Você que tem o seu dízimo, traga o seu dízimo, sua oferta.